Bom, eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP1, o Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. E hoje o nosso bate-papo é com o presidente do CRT-RJ, que é o Conselho de Técnicos Industriais do Rio, o Cirnei Braga. Eu aproveito para reforçar que essa ação é uma parceria entre os conselhos regionais do Estado do Rio e estamos gravando uma série de vídeos para falarmos abertamente sobre as questões relacionadas à pandemia, para esclarecer os nossos profissionais e também a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das diversas áreas regulamentadas. Cirnei, muito obrigada pela parceria. É ótimo ter você aqui com a gente, ter o CRT como parceiro. Eu que agradeço. E aí, fala um pouquinho para todo mundo, até mesmo para mim, como é que, um pouquinho de você, né, da tua profissão, né, da tua trajetória, da tua especialidade aí, também um pouquinho do CRT, que, aliás, é um bebê, né, entre os conselhos. O CRT foi criado recentemente, né, em 2018, não é isso? Isso. Então, aliás, é uma luta histórica, né? A gente sabe que a questão da indústria tem uma força gigante na nossa economia, né? Na nossa vida. E, por incrível que pareça, o conselho, não existia um conselho de técnicos industriais. Então, foi criado recentemente. E, enfim, fala você que você é o cara do conselho dos técnicos industriais. Então, fala aí um pouquinho pra gente. Roberta, primeiro agradecer esse momento, acho que é importante para que a sociedade como toda saiba quem é o CRT e quem são os técnicos industriais. Na verdade, a gente sempre comenta que o que seria da indústria sem o técnico, o que seria da manutenção dos equipamentos, de tudo sem os técnicos industriais. Nós somos os que metemos a mão na massa. E é evidente que nós pertencemos a um sistema que era o sistema Confea-CREA, que pensa a engenharia e agronomia. E, claro, evidente, a gente da área da indústria é envolvido muito com a questão da engenharia. E os técnicos são aqueles que, na verdade, executam, né, todas aquelas tarefas. É um profissional que é especializado, qualificado, né, a nível de profissional, e, por essa razão, nós temos que ter responsabilidade técnica, tá? Nós temos que ter realmente no entendimento, sermos qualificados efetivamente, tá? E entender que o seguinte, que a gente também tem o problema de colocar a vida dos outros em risco também, se executarmos mal a nossa função, vamos dizer assim. E aí, Cirnei Braga, eu fiz até uma escola técnica no Rio de Janeiro, chamada Itu Antiga, mas eu comecei em Furnas Centrais Elétricas em 1973, quando eu tive que, na época, fazer uma escola técnica, porque eu não era um técnico especializado conforme a Lei 5524. Eu era apenas um profissionalizante, mas tive que passar por um concurso, e passei no concurso para Furnas, depois eu fiz escola técnica. Aí sim, me tornei um técnico, tá, em eletrotécnica. Aliás, é o maior quadro de técnicos existente na nossa categoria de profissionais da indústria, é o técnico em eletrotécnica. Nós somos praticamente 50%, né? E então eu trabalhei em Furnas e me aposentei em Furnas. Vocês eram meio que incorporados ao CREA? Existia? Sim, nós pertencíamos ao CREA, né? A lei do CREA, que é 594, nós entramos apenas no artigo 84 e nós éramos como se fosse auxiliares do engenheiro, o que não é verdade. Nós somos profissionais especializados. E foi o grande problema que nós tivemos dentro do sistema, foi esse, né? Porque nós sermos profissionais de nível médio, técnicos de nível médio, e nós ficávamos, para eles entendiam que nós éramos auxiliares. Não é verdade. Profissionais formados, né? E capacitados efetivamente, tá? Então, é aquela história do próprio médico e do enfermeiro, né? Então, aquela coisa. Sim, aí, porque quando a gente, sei lá, eu vou colocar num cenário aqui um pouco mais, talvez, mais tangível, né? Mas para a gente imaginar, talvez, aqui na nossa realidade, talvez na minha realidade, né? De leiga da sua área.
numa obra, como a gente está falando aí da questão do conceito de engenharia, numa obra existe o eletricista, né? O técnico eletricista. Existe Sim, a outra sim. pessoa que fica responsável por levantar, aí levantar ali a estrutura, fazer aquela questão ali. Porque o engenheiro, ele é a parte estratégica, ele é a parte que vai desenhar, fazer os cálculos, fazer outras coisas, e vocês são a parte de execução, não é isso? Realmente, fica uma questão muito complicada de se dizer que vocês eram só auxiliares, né? Na verdade, vocês eram os executores de toda a parte do planejamento da estratégia, né? E, Roberta, uma das razões até do nosso desmembramento, quando a gente saiu do sistema Confea-CREA, foi exatamente por isso. Valorização profissional, e nós temos uma lei própria, a 5524 de 68, é uma lei que foi criada, né, para os técnicos do GES. Nós temos, existe um decreto, que é o 90.922, que realmente nos dá essa prerrogativa de projetar, de executar, entendeu? De fiscalizar. Então, todas essa está lá na lei. Então, só que o conselho anterior, o sistema Confea-CREA, ele não nos deixava atuar como tal, dizendo que nós não tínhamos... E a gente estudou isso nas escolas técnicas. As nossas escolas técnicas são excelentes, principalmente os IFES, né, que nós temos. Tem outras escolas técnicas que são particulares, também são boas. As do Estado são escolas técnicas de primeira qualidade, né? A gente vê aí o nível delas. Então, a gente sentiu desvalorizado totalmente. E aí nós começamos a perder, inclusive, mercado de trabalho, porque nós tínhamos o chamado sombreamento, né? O que nós podíamos e o que nós não podíamos. O que nós podíamos estava na lei, mas o outro conselho dizia que não podíamos. Quer dizer, a lei está acima de qualquer coisa, não vai ser uma decisão, né, do seu conselho que vai sobrepor a lei, isso não existe, né? Sim. Então, esse foi um grande problema que nós tivemos. E chegamos à conclusão, e essa luta é desde 68, chegamos à conclusão que nós tínhamos que criar nosso conselho. Foi uma mobilização nacional sensacional, né? E eles achavam que nós não tínhamos a capacidade de conseguir, porque nós estávamos brigando com os poderosos. Mas, assim, quando você estava falando aí sobre as atividades, para, de repente, aqui o pessoal que não é da tua área, que assim, a gente sabe que o pessoal da sua área vai assistir esse vídeo, mas quem não é da sua área também vai assistir, fala pra gente um pouquinho dessas atividades, por exemplo, porque, assim, quando eu penso em técnicos, eu penso, por exemplo, em soldadores, eu penso em indústria, eu penso logo em navio, em grandes atividades nesse sentido. Esse raciocínio tá certo? Está indo numa questão certa? Bom, só para você ter ideia, nós atuamos muito, como eu coloquei anteriormente, na área da indústria. E na indústria, nós temos, inclusive, até técnicos na indústria química, nós temos técnicos dentro da indústria petrolífera, inclusive chefiando as plataformas, né, sendo responsáveis pela exploração do petróleo, né? Nós temos, dentro da questão principal, que é hoje, que é a questão da saúde, equipamentos hospitalares, nós temos que ter técnicos em eletrotécnica, técnicos de eletrônica, técnicos de automação, técnicos mecânicos, diversos tipos, eletromecânico. Nós temos, para você ter ideia, 119 modalidades profissionais de técnicos. São 119. É algo que é enorme. Por isso que, inclusive, quando nós desmembramos do CREA, nós demos uma quebra praticamente de 60% de profissionais do sistema Confea-CREA, porque nós somos maiores do que o nível superior. É lógico isso, né? De registro, no caso, assim. De registro, de registrados, para você ter ideia, né? Então, um quantitativo muito grande. Isso até, dentro de uma questão política para o CREA, ele sentiu um pouco, porque perdeu aquele quantitativo, né? Queira ou não queira, isso também tem um peso muito grande. Eles sempre usaram muito os técnicos para fazer valer a política deles também. Sim. Então, esse profissional, é ele que vai consertar teu ar-condicionado, ele que pode ver seu problema de energia na tua casa, é ele que está cuidando dos hospitais, ele que mantém a geração de um gerador, grupo gerador. Aconteceu recentemente do hospital, se não me engano, Ronaldo Gazola, de faltar luz da Light
o grupo gerador aqui não entrar, porque estavam sem manutenção, e é necessária a manutenção dos técnicos, que os técnicos façam manutenção do gerador, para que automaticamente você... E aí você perde vidas. Quantos estão no aparelho respiratório e que morrem por causa disso? Isso foi motivo até da notícia recentemente, tá? Então, a gente mexe com muita coisa. Então, a área da aviação, a gente tem técnicos muito envolvidos. Tudo que você vê dentro da aviação, nós temos os nossos técnicos que cuidam. Tem que cuidar da parte da manutenção, de tudo ali, né? De fazer um checklist, fazer todo um procedimento para que você tenha segurança. E aí vem a responsabilidade técnica, né? Com vidas que a gente tem que ter. Então, por isso que tem que ter ali, tem que ter. E a gente ficava submetido a uma segunda ordem que não era a realidade de que os técnicos são para a sociedade, entendeu? Entendi. E aí você citando esse exemplo aí do hospital, que é justamente o momento que a gente está, né? E aí a gente vem aqui puxa para o nosso bate-papo, né? O tema do nosso bate-papo, que é justamente a pandemia. Dentro do setor industrial, dentro da atividade de vocês, qual foi o que a gente pode falar desse impacto aí, dessa crise, da doença? Olha, teve duas coisas que me emocionou muito. O primeiro foi que nós entendíamos, até numa reunião com o Fórum de Presidentes dos CRTs a nível nacional, nós temos o CFP, que é o nosso Conselho Federal de Técnicos, e temos dentro do CRT o Fórum que discute os problemas dos seus respectivos CRTs, né? Por região, ou alguns que têm condição de ser por estado. É o caso do Rio de Janeiro. Aí essa ideia surgiu nós conversando de que nós poderíamos estar ajudando, atuando na questão da pandemia, o que nós poderíamos colaborar. E aí a ideia nossa foi criar o Técnico em Ação, da qual a gente começou a convocar os técnicos por e-mail, né, pelo nosso site, pelo Zap, por tudo para aqueles que queriam se trabalhar como voluntários, e o nosso conselho ele não pode pagar para isso, porque é uma autarquia federal, mas se como voluntário quisesse participar, né, para que a gente pudesse estar recuperando equipamentos. E aí, para surpresa nossa, nós imediatamente tivemos quase 600 técnicos que se colocaram à disposição. Agora você vê, né? Correndo risco também, né? Porque ele vai para um hospital, mas eles estão se disponibilizaram para fazer esse momento. E nós hoje já estamos fazendo um trabalho espetacular de atendimento. Para você ter ideia, já há 11 hospitais no estado do Rio de Janeiro. E assim, essa ação de vocês é sensacional. E, aliás, tem algum canal que as instituições que precisem de algum tipo de apoio, de conserto, possam se inscrever, entrar em contato com vocês, desde que, óbvio, falando a razão e que ela tenha conexão com a pandemia? Olha, essa interlocução está sendo feita através não só do nosso site, né, e todas as instituições de saúde que aí estão com seus problemas, já tem informação de que temos esses técnicos à disposição. Mas nós temos concentrado isso, eu tenho uma equipe de trabalho que está recebendo todas as informações, a gente distribui os técnicos para onde precisa, né? A gente tem aqui atendendo 11 instituições de saúde, né? 11 hospitais, hospital de servidores, né? O Hospital Universitário do Fundão, que, né? O FRJ, né? Que está lá. Nós temos também trabalhando dentro agora a gente está pegando hospitais grandes, a gente está indo para o Hospital de Ipanema, a gente está indo para grandes instituições e fazendo esse trabalho. Eles já estão sabendo, através desse grupo, né, que a gente tem, quando eu falei para você, o Viva Rio está ajudando muito, né? Tem uma federação de filantrópica também que está participando, e esse contato já está, e a gente busca essas informações, pega e distribui nossos técnicos. A gente está vivendo realmente um período bem difícil, bem delicado, né? Mas a gente falando sobre essa questão, inclusive, né, seguindo essa linha aí de raciocínio que a gente do nosso papo, sobre essa questão de proteção dos profissionais, né, dos nossos profissionais, a gente também tem um compromisso com o conselho que é muito complicado, né, de monitorar, de tentar amparar e dar todo o suporte possível para os nossos profissionais
e nem sempre a gente consegue. Primeiro é o seguinte, né? Nós tivemos que, assim que saiu o decreto do governo estadual, nós imediatamente fizemos uma reunião com os profissionais, todos eles, colocamos todos eles em home office, levamos os computadores para a casa deles e orientamos e montamos, nós organizamos realmente um home office que a gente está conseguindo atender os nossos profissionais 100%. 100% talvez não, mas 99%. Todos os técnicos, tá, estão sendo atendidos em home office e nossas equipes, todos aqueles estão fazendo um trabalho excepcional. E a gente tem todo, em dashboard, todo o levantamento da atividade de cada profissional nosso que está em home office fazendo um trabalho espetacular. O atendimento está tudo tranquilo e, na verdade, quer dizer, até por informação, eu só soube que só tiveram 3 técnicos que foram procurar o CRT lá na sede, você ter ideia, só 3. Mas ninguém foi, porque está todo mundo bem informado, a gente está tentando dar informação que eles procurem no home office, que a gente está resolvendo os problemas. Vocês estando já nessa maneira digital, em relação aos profissionais de vocês têm conseguido acompanhar essa relação do mercado, né, do trabalho na quarentena ou agora na flexibilização? Como é que vocês estão conseguindo ver isso? Olha só, a nossa categoria de técnicos, eles são empregadores, são empregados, trabalham em setor privado, trabalham em setor público. A gente está muito diferenciado dentro do mercado por causa da questão da própria indústria. Tá? Por exemplo, a gente sabe que eu tenho uma empresa que ela é top de linha, é uma empresa nuclear, mas que ela tem que ter seus trabalhadores. Então, o pessoal que é de risco não está trabalhando, mas alguns estão trabalhando revezamento. Agora, quando a gente fala do setor privado como um todo, tiveram bastante demissões. Tá? E aí, muitos deles, inclusive, estão vindo como voluntário, porque uns não podem trabalhar, mas os caras querem fazer alguma coisa, os técnicos. Então, a gente está direcionando eles, e muitos deles, inclusive, com essa demanda, a gente está conseguindo empregá-los. Olha só que bonito. Né? Eu tinha um menino que ele estava, parece que 4 meses desempregado, né? Ele se emocionou, agradeceu, e daqui a pouco ele estava empregado lá no hospital, para você ter ideia. Gostaram muito dele, aí teve a empresa lá que ganhou a licitação, que não sei o quê, começou a contratou ele e mais 2. Adoraram o trabalho. Então, ele agradece muito. Então, muitos deles, por exemplo, foram demitidos. Outros estão em casa, fazendo trabalho em casa, e outros já trabalham, são autônomos, né? São profissionais autônomos, né? Que muitos deles têm a sua própria indústria, né? Trabalham e tem essa condição. Mas é isso. Na verdade, a nossa indústria ela está sofrendo um baque muito grande. Esse é um problema que nós temos. Esse talvez seja o recado aqui do encerramento aqui do nosso bate-papo. A gente precisa pensar como um conjunto. Né? Você vê, talvez as pessoas perguntem assim, mas o que o Conselho de Técnicos Industriais tem a ver com a pandemia? Tipo, não é área de saúde. Gente, estamos todos conectados. Todos conectados. Estamos à disposição de quem precisar na área hospitalar, né, dos técnicos que estiverem precisando fazer contato com a gente através do nosso site, através do nosso Zap. Tá? O nosso site tem tudo lá. E dizer, Roberta, que para a gente é fundamental no que a gente puder colaborar. Eu acho que a gente colocar uma pedrinha, né, tirar essa pedrinha para que ninguém se machuque, e a gente fazer um trabalho para a sociedade, da importância que essa pandemia é algo que ela terroriza, né? Ela assusta muito. Eu estou em casa, quietinho também, vou resolver alguma coisa, volto, estamos. Mas, de qualquer forma, né, muitos também precisam ir trabalhar. A gente sabe que muitos dos serviços essenciais têm que ir trabalhar. E dizer que a gente vai estar aí, no que precisar. Inclusive, agradecer demais o conselho de vocês, aí, o Conrep, tá? Obrigada. O quanto a gente quer aprender com vocês, inclusive, essa digitalização, essa nova... O Brasil tem que repensar um monte de coisa, né? Sim. Agora, a gente vai refletir muito. Depois dessa pandemia, nós temos que parar muito, refletir, porque muita coisa vai mudar. Muita coisa tem que mudar. Tá? E agradecer esse momento, tá? Dizer que no Conselhinho a gente está junto, né?
Nosso conselhinho é fundamental, tá? Estamos juntos lá sempre, no que precisar, no que a gente puder estar ajudando. Conte com o CRT Rio de Janeiro.